Então, minha gente, vamos lá conversar sobre um assunto inédito que até uma classe profissional aí vai ficar um pouco surpresa. Ah, vocês estão já curiosos? Por isso que eu trouxe o meu convidado hoje, o professor Íris, que tem um vasto currículo e é muito conhecido aqui também no nosso estado do Rio Grande do Sul. E também foi muito difícil ele abrir uma agenda para estar aqui conosco, passando todo o seu conhecimento. Muito obrigada, meu amigo querido, e todos nós estamos assim muito curiosos para esse informativo. Olha, Marília, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. E realmente pode ser que vá causar assim, um certo estranhamento na nossa categoria. E vou me anunciar já de imediato, eu sou contador, sou professor. E quanto ao currículo que tu falaste, vou fazer de conta que estou em sala de aula e me apresentar. Eu vou apresentar para vocês, então, aqui o professor Íris. Exatamente. Eu sou contador formado pela PUC e fiz as especializações dentro do caminho que eu devia seguir. Então, eu fiz a especialização em finanças, a especialização em custo, a especialização em auditoria e uma especialização, Marília, que eu tenho maior carinho, que eu gosto muito, que é a especialização em educação. Agora, o desafio é esse. Será que os contadores sabem dessa história da contabilidade, professor? Isso, então vamos retomar, vamos voltar lá. E nós, para começarmos essa história, então, nós dizemos assim, na cidade de Nuzi, ao norte da Babilônia, essa pesquisa começou a ser feita em 1920, portanto, dentro do século XX ainda, né? Através de pesquisa arqueológica. Então, essas pesquisas arqueológicas remontam à data do período de 8.000 anos antes de Cristo, que, por incrível que pareça, se deu naquela região onde também nasceu a humanidade, né? Naquele período de 8.000 anos de Cristo, lá no Oriente Próximo, ali onde está a Síria, o Iraque, Israel, Turquia. Então, toda essa área que é um conflito até hoje também, né? Por incrível que pareça, né? Cristo andou por lá e o conflito não terminou, né? É incrível. E a contabilidade também nasceu ali no berço da humanidade, com certeza. Então, nesses achados arqueológicos e rupestres, o que se encontra? A questão dos primeiros controles. Então, se tinha fichas, o material que se encontrou na época eram fichas de barro, cada uma com uma forma, representando um tipo de bem, um tipo de patrimônio. E o que mais se encontrou dentro dessa, vamos dizer assim, informação é o controle dos rebanhos, né? Tipo as cabras, né? As vacas, e cada uma dessas fichas tinha uma forma diferente. E se guardavam, então, em caixas para se ter o controle. Cada ficha, uma relação unívoca, representando um animal, né? Depois, no ano de 4.400 a.C., essas fichas já começaram a ficar mais evoluídas, né? Já ganhou uma outra conotação, com outro detalhamento. E depois, avançando, se chega no ano 3.000 a.C., que elas já ficaram com algumas marcas diferenciadas, já identificando melhor os donos dos patrimônios. E nesse período, como a evolução cresceu em termos de controle, surgiram o primeiro banco. Eu costumo dizer o primeiro banco, né? Você hoje que está aí nessa estrutura bancária, financeira, complicada, de empréstimo, cartão de crédito, imagina, né? Lá naquele período, há 3.000 anos antes de Cristo, já tinha banco. E o primeiro banco que se tem notícia, ele está na cidade de Uruk, na Suméria, né? E a Suméria é uma região banhada ali pelo rio Tibre e Eufrates, né? Onde também é o berço da humanidade. Se alguém quiser localizar no mapa, né, Marília? Claro. Nós podemos citar onde se localiza hoje o Iraque e o Kuwait, nessa região ali onde estava
o primeiro banco surgindo. Bom, e por uma questão também muito interessante, quem poderia ser o banqueiro naquela época? Exato, é que eu ia perguntar agora. Eu fiquei só pensando nisso. Pois é. A sociedade confiava muito nos senhores templários. A religião, né? Os católicos, né? Sim. Os senhores templários que eram, vamos dizer assim, surgiram os primeiros bancos, né? Então, por quê? Porque eram confiáveis, né? E o que se guardava nesses bancos, né? As questões dos cereais, as questões dos têxteis também, né? O sal. Nesse período, com a evolução dos controles e dos bancos, já havia, então, a questão de uma ficha que representava os depósitos. Porque eu tinha que deixar o meu patrimônio e ter algo que diga, opa, aquilo lá me pertence. Claro, Né? claro. Então, seria o que a gente chama hoje de warrants, né? O certificado de depósito. E naquela época, então, com a evolução, surgiram já os tabloides de barro, onde se fazia com a escrita rupestre. Então, nesse momento, já se deu um salto em termos contábeis, porque o controle já abandonou aquelas primárias fichas de barro com diversas formas. Então, se ganhou a escrita rupestre nessas tábuas, né? Se dita tábuas, ou lousas, né? Feitas de barro. Então, muito interessante. E nessa questão aí, então, a gente poderia já ter uma evolução maior da visão de comércio também, né? E quando começou a expandir, nesse ano 3000 antes de Cristo, com o surgimento do primeiro banco, houve um aquecimento, lógico, né, com essa questão de, olha, eu posso depositar, posso guardar, posso confiar em que alguém faça essas trocas, né? Então, isso começou a andar mais depressa, né? Surgiram também, nesse período, alguns selos, né, com objetos de maior valor, que o pessoal colocava nas caixas, que até hoje eu não sei se as caixas eram de barro ou de madeira, né? Mas dentro da história da contabilidade se fala em recipientes. Aí, claro, quando você pensa dentro da filosofia recipiente, você já sabe o ser recipiente é algo que recebe algo para guardar, né? Então, nessa questão assim de patrimônio, o que mais aqueceu também, depois do primeiro banco, nós pudemos andar um pouquinho mais depressa, vamos andar 1000 anos para adiante. Isso. Então, Fé, está te sentindo viajando no tempo. Não, Assim. eu viajando no tempo, assim, caminha a humanidade, não é, minha gente? A evolução aí. E também os negócios começaram a partir dessa época também. Também, exatamente. Já no ano 2000, o que aconteceu de importante? Já havia, dentro dessas escritas, desses controles, no Egito, por incrível que pareça, no Egito, Marília, o Egito, ele, vamos dizer assim, tinha um controle muito grande das coisas do Estado. E lá no Egito já se fazia a obrigatoriedade de livros contábeis, por uma questão muito interessante, né? Que o pessoal tinha aquele espírito aguerrido de conquista, as coisas do Estado e as coisas do Exército em si de defesa. Então, inclusive, dessa palavra do controle do Estado sobre as coisas é que surge a palavra estatística, né? A estatística vem derivada de Estado. E o Egito, então, foi o precursor de algo muito interessante chamado contabilidade pública. Começou lá. Começou no Egito. Então, a contabilidade pública, que está tão evoluída hoje, com toda essa estrutura social que nós temos, começou no Egito. E por as causas primeiras, que eram a questão do Estado. Então, o Egito também tinha, nessa contabilidade pública, um controle muito eficiente para a arrecadação de impostos. O objetivo do Estado e do controle do Estado era para a arrecadação de impostos. Já começando a cobrar do povo. Com certeza, né? O povo que ali vivia tinha que contribuir, né, com aquela estrutura social toda, né? Então,
Também tinha, claro, a questão da defesa, já tinha as questões políticas do Egito, né? Já tinha os senadores, né? Toda a nossa estrutura aqui, né? Contabilidade política é nossa vida, né? Desde os tempos de. Com certeza, né? Sempre foi. Até porque nós somos patrimonialistas, né? Exatamente. Não tem Nós somos como, vai ser patrimonialistas. diferente, Essa questão do patrimonialismo surgiu também porque o homem se fixou. O homem se fixou, e à medida que ele se fixou, ele teve que ter uma estrutura. E ele tinha que contar com essa estrutura, né? Então, e aí surge a questão do patrimônio. E também a evolução que eu gosto de ver da contabilidade, ela se deu numa região muito interessante que foram os primeiros povos navegadores dentro do mar Mediterrâneo. Então, no mar Mediterrâneo surgiram os primeiros povos navegadores, que são os fenícios e os acádios. Lá já num período de 2000 a.C., naquela região onde está ali a Itália, né? Então, o comércio ali começou a ferver, né? Vamos dizer assim, a evoluir. Eu costumo dizer que ali surgiu uma primeira globalização, né? Já havia uma globalização, sim, porque o pessoal começou a interagir, a trocar mercadorias e uma necessidade também de moeda, né? Então, as trocas e a questão também da guarda do patrimônio, né? A questão dos controles, a questão dos impostos, e ali já se começava também a cobrar a questão de impostos entre os navegadores, né? Que eram os nossos grandes navegadores do mar Mediterrâneo lá, né? Os acácios, né? Então, ali essas questões surgiram também dentro da contabilidade. Então, de história, que nós podemos dizer, uma história bem remota, seria essa. Mas nós podemos chegar num período mais recente depois, né? E vamos no próximo programa, professor? Pode ser sim. Vamos, no próximo programa, abordar uma questão da evolução contábil a partir dessa história, né? Como tudo começou depois, né? É verdade. Não, a história, assim, eu não sabia. Não sabia, e eu acho que vários contadores, inclusive, se surpreenderam aí, porque eles entendem justamente do ramo, né? Agora, da história, será que tem alguém aí, algum contador que esteja nos ouvindo, prestando atenção no nosso programa? Será que eles sabiam dessa história, professor? Olha, a gente tem, vamos dizer assim, colocado um pouco dentro do currículo, né? Dizer as raízes da coisa. A gênese, né? Nós sempre procuramos a gênese, né? Que seria, no caso, vamos dizer, da história da humanidade, para mais, vamos dizer assim, chegados na religião, a gênese seria o livro 1 da Bíblia, né? Que traz o princípio da humanidade. E começa dizendo assim, já naqueles tempos, e nós na contabilidade, né, podemos dizer assim, agora que você viu, já naqueles tempos, lá há 8.000 anos antes de Cristo, e começar a viver essa história, que é uma história magnífica, é uma história de evolução, é uma história de conquista, uma história de controle, e uma história também que nos trouxe o grande peso que nós conhecemos hoje, o leão, que começou no Egito os impostos, né? Arrepio de todos nós. Então, na verdade, por toda essa questão, vamos dizer assim, nós somos organizados em nação, né? Sim. E claro que precisamos dessa estrutura toda. Hoje nós ouvimos muito. Mas o que me causa também bastante surpresa, Maria, e que vocês aí que estão nos assistindo, pode ser contador ou não contador, você que é cidadão, vai se surpreender com a frase que havia já lá no Egito. Ai, não, qual? Sim, a frase dizia assim, nós, senadores, temos que zelar pela boa aplicação dos recursos que são arrecadados com os impostos, para que eles se revertam em benefício do povo. Isso, se trouxer no jornal de hoje, Está atualizado. está atualizado. Pior. Então, a nossa, vamos dizer assim, a nossa essência mesmo continua a mesma, mas mudaram os meios, mudaram as formas, mas nós, em termos de humanidade, ainda temos a mesma essência patrimonialista do controle,
a essência da arrecadação para o Estado, manutenção do Estado, e aquela visão de reverter para o povo, mas que nem sempre acontece da forma que se quer. Exatamente. Muito longe, né, minha gente? Aí é um vício aí de muita gente, não ser uma boa gente. Mas, enfim, esse meu amigo, ele é uma biblioteca viva, minha gente. Conhecimento puro aí, que toda vez que a gente toma um café, a gente sempre se encontra, não é, professor? Para um café e tudo, então eu aprendo demais. Por isso que eu gostaria de levar esse conhecimento do nosso amigo professor Íris, que espero que participe em outros programas, que abre uma agenda para o nosso programa, professor. Com certeza, Marília. Nós vamos procurar trazer para os senhores um desvelamento das questões da natureza contábil. E também trazer para junto da sociedade em geral uma visão dos contadores para eles falarem do que contribuem no dia a dia para a sociedade. É algo que enaltece a profissão, eu creio, e já considero a minha categoria de contador desafiada, né? E a categoria de professores também para vir aqui falar, né, desses assuntos. É algo interessante, desafiador, mas desvelador também, né? Agora lançou o desafio, hein, professor? Olha, professores e contadores aqui no programa, desafiando o professor Íris, que inclusive vai participar das entrevistas junto. É, isso aí. Então, ó, desafio. Quer participar do nosso programa? Entre em contato. Pelo contato do professor Íris, não é, professor, esse contato? Exatamente, está aí. Hoje, eu sou um sócio stand-by da Pronjuris Assessoria Contábil, né? Então, nós temos nossos serviços hoje prestados pelo meu sócio lá. Eu sou o sócio stand-by. O sócio efetivo que está lá é o Geraldo, que vai dar os andamentos e o acolhimento às questões necessárias, né, tanto para a regularização da empresa, regularização tributária, né, registro de empresa, baixa de empresa, inclusive a própria MEIs, né, que são os investidores individuais, que nós temos que ter esse cuidado, pessoal. Olha, não vacile com as suas questões relacionadas ao investidor individual, porque pode dar problemas, né? Nós temos que ter sempre em dia. Mas, Marília, eu gostaria, né, de também aqui, claro que a gente também tem uma história. E essa história minha, eu tenho que agradecer muito a minha casa de formação, que é a PUC. A PUC acreditou muito em mim, fiz algumas pós-graduações na PUC, e também a PUC me concedeu fazer um mestrado na USP, né? E depois nós temos esse mestrado em convênio com a Unicinos. Também depois busquei o doutorado na USP, mas ele não está concluído, pessoal, né? Então, tem coisas que... A frustração da vida também, né? A gente não consegue andar sempre em toda a extensão do caminho, né? E também agradecer às outras instituições por onde eu passei e às empresas onde eu passei, que me indicaram no ano passado, no ano de 2019, é isso? Eu falei tanto de 8.000 anos, 2.000 anos, de repente me confundo. Então, no ano passado, em 2019, agradecer a todas as empresas que me indicaram para o Prêmio Nacional de Destaque Nacional Profissional, né? Foi algo muito gratificante. A gente teve esse momento lá no Hotel Sírio-Libanês, em São Paulo, né? Onde foi agraciado lá com o título e a comenda, né? Por destaque de profissional nacional. Isso eu gosto muito, faz bem. Claro que faz. É um retorno espetacular, né? Muito merecido. Eu creio que a gente faz o possível, né? E se faz por merecer, sim, com certeza, né? O nosso trabalho, quando é reconhecido, e por isso, sim, esse registro desse agradecimento a todas as instituições, às empresas por onde eu passei, e também a todos os colegas, né, que prestigiaram, de certa forma, e me auxiliaram, os colegas, os professores, as pessoas dentro das empresas, todos esses fazem parte da minha vida. Questão da gente ser grato, sim, a todos, né, que participaram da nossa vida, que impulsionaram, as instituições, e também a ti, que me deu essa oportunidade
de comunicação com todos os senhores, com toda a sociedade, de trazer um pouco da história da contabilidade e a importância da contabilidade. Nossos agradecimentos aos senhores, espero que a gente tenha contribuído e vamos tentar fazer sempre o melhor. Muito obrigada, professor Isis. Agradeço sempre esse meu amigo aí com vasto conhecimento que nos ensina tanto, passando tantas informações.